Olá, galera, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de inspeção predial. Então, nós vamos iniciar daqui a pouquinho, só esperar o resto da galera entrar aqui na sala, tá bom? Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu nome aqui embaixo, por favor, bote aqui nos comentários como é seu nome, se você é estudante, se você já é engenheiro, já está atuando na área como profissional, ou se é um curioso aí da engenharia civil, não deixe de colocar aqui embaixo, né? E para eu ficar sabendo aí de onde vocês são. Turma, só relembrando, nós estamos já na segunda aula, né, de inspeção predial. A primeira aula que aconteceu da aula passada e nós vimos a parte toda de introdução, vimos um pouquinho sobre alguns conceitos de anomalias, de falhas, de vida útil. Passamos ali um pouquinho também pela analogia, né, que eu fiz ali da engenharia, ou seja, da inspeção predial com a medicina. E também, infelizmente, nós trouxemos aqui alguns cases, né, de acidentes ali, que é o intuito dessa aula maior, é tentar fazer com que vocês despertem para esse outro lado e verifiquem que a inspeção predial ela não é apenas algo para suprir ali uma lei, mas sim algo que é muito necessário, né, para o bem ali de todas as pessoas que moram ali, que habitam, que laboram, né, naquela edificação. Então esse é o mais importante, não é só o atendimento de uma lei, e sim é colocar as pessoas numa situação, vamos dizer assim, de segurança. Então esse que é o principal objetivo, tá bom? Eu não vou, como eu falei, eu não vou conseguir ficar respondendo vocês agora aqui nessa live, né? Mas vocês podem deixar aqui embaixo, por favor, os questionamentos que vocês tiverem da aula passada ou dessa aula agora, tá bom? Não esqueçam, pode colocar aqui embaixo que assim que eu tiver um tempinho eu vou conseguir estar respondendo aqui vocês, tá bom? Vamos dar mais um tempinho aqui para ver se entra mais o resto da turma para a gente iniciar. Lembrando que essa é a segunda aula, tá bom? Você que perdeu a primeira, não tem problema, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link que leva você para a aula 1. Então é super importante, não esqueça de assistir a 1, porque trouxe ali uns conceitos bem legais que é importante para você dar seguimento aqui nesse curso. Como eu falei para vocês, esse curso está dividido em 4 aulas, hoje é a segunda, você que perdeu a primeira, corre lá que ainda dá tempo. E no decorrer aí desses próximos dias eu vou estar lançando a aula 2 e a aula 3, tá bom, galera? Então não esqueça, vai colocando aqui embaixo o seu nome, de qual é a cidade que você está falando, se você está falando aqui de Fortaleza, eu estou fazendo essa live de Fortaleza, se você está falando daqui de Fortaleza, ou se você está falando de outra cidade daqui do Ceará, ou outro estado aí, outra cidade do Brasil, ou até quem sabe fora do Brasil. Então não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, tá bom? Então vamos aqui, eu acho que já dá para a gente começar, tá bom? Nós, como eu falei para vocês, na aula passada nós fizemos toda a parte de alguns conceitos, tá bom? De anomalia, vida útil, e hoje nós vamos entrar na inspeção predial. Então bora comigo, acompanha aqui, vamos para a tela do computador para você seguir aí o passo a passo dessa aula de hoje. Então vamos lá. Então, na aula de hoje, nós vamos entrar em algumas definições de inspeções prediais, tá bom? Então, vamos ver alguns conceitos que são bem importantes, né? Sobre a inspeção predial, ao pé da letra, assim, à vista de três, vamos dizer assim, de três óticas, né? Vamos trazer aqui três óticas para vocês. A primeira, o que seria a inspeção predial em relação ao IBAP, né? O que o IBAP, como é que ele trata e o que ele fala sobre o que seria a inspeção predial. Então, a inspeção predial é a análise isolada ou combinada das condições técnicas de uso e de manutenção da ocupação. Então, esse é o conceito que o IBAP traz, né, referente à inspeção predial. Vamos ver um pouquinho o que as normas trazem a respeito de inspeção predial. As normas é o seguinte, antes de nós termos uma norma definitiva, né, uma norma que foi específica para a inspeção predial, que é a ABNT, a norma 16747 de 2020,
Antes nós tratávamos a inspeção predial com base em algumas outras normas, entre elas a NBR 5674 e a NBR 155751. E o que elas tratavam? Né? Ela tratava o seguinte, que a avaliação do estado da edificação e de suas partes constituintes realizada para orientar as atividades de manutenção. Então eles falavam, trazia isso daqui. E bem como a 15571, ela trazia o seguinte: verificação através da metodologia técnica das condições de uso e de manutenção preventiva e corretiva da edificação. Então eu tinha duas normas que a gente trabalhava, até que quando foi em 2020 surgiu a norma específica para a inspeção predial, que ela vai ser tema da nossa quarta aula. Na nossa quarta aula nós vamos fazer aqui a aula da norma da NBR 16747 discutida. Nós vamos trazer aqui bem uns pontos importantes que vocês vão precisar na nossa aula 4, então não vá perder, certo? E o que a NBR 16747 de 2020 ela traz? Que é a norma de inspeção predial, diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento. Então o que ela traz aqui para a gente? Que ela é um processo de avaliação das condições técnicas de uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação e de seus sistemas e subsistemas construtivos. De forma o quê? De forma sistêmica e predominantemente sensorial, considerando os requisitos dos usuários. Então, essa é o que traz, essa é a descrição que traz sobre o que seria a inspeção predial mediante as vistas da NBR 16747 de 2020, ok? E como eu falei para vocês, eu estou falando aqui de Fortaleza, e no caso você que esteja falando aí, assistindo essa aula de outra cidade ou de outro estado, né, você vá procurar, porque como eu comentei na aula 1, aqui em Fortaleza já existe uma lei, né, que determina, né, então existe um código dentro do município de Fortaleza que regulamenta a inspeção predial. Então, o decreto é o 13.616 de 2015, que regulamenta a Lei 9.913 de 2012. Então, essa é a lei que prevalece aqui no município de Fortaleza, que trata sobre inspeções prediais. Então, ele vai trazer classificação, obrigatoriedade e tudo que as pessoas precisam, você profissional que vai trabalhar com inspeção predial e você também que é síndico, ou você que é proprietário e que precisa se preocupar, né, com essa legislação. Então essa é a lei que regulamenta. E o que ela traz? Ela traz o seguinte, que a inspeção predial da edificação compreende a vistoria e análise das edificações por profissional habilitado, classificando o grau de risco com relação à segurança dos sistemas construtivos, tais como a estrutura, as alvenarias, os revestimentos, cobertura, instalações, equipamentos e demais elementos que compõem. Então, esse é o texto que traz, né, esse é o texto resume, que traduz ali a lei de inspeção predial, que ela é aplicada aqui no município de Fortaleza, para que você entenda um pouquinho mais. E como eu falei, dê uma olhada aí no seu estado, né, aí na sua cidade. Se for diferente, até deixa aqui o seu comentário. Por favor, bote aqui na descrição, mande para a gente aqui também, para os demais, as demais pessoas que estão assistindo essa aula, para conhecer também e dar uma verificada como é a lei aí no seu município, a lei aí na sua cidade, tá bom? Mande para cá para a gente. Então vamos continuar. Das classificações. Então, para você executar uma inspeção predial, você precisa conhecer algumas classificações inicialmente, né, algumas classificações das edificações e quais são as obrigatoriedades que estão ali por trás, ou seja, que são inerentes a cada uma edificação. Então vamos conhecer um pouquinho quais são as classificações. Primeiro, pelo tipo, ocupação,
e utilização do edificado. Então, os tipos das edificações elas podem ser tais. Elas podem ser residenciais, comerciais, industriais, rurais, portuárias, aeroportuárias, ferroviárias, de saúde, pública, recreativa, ou seja, uma imensidão aqui, né, de tipos de edificações, né? Então ela pode ser subterrânea, aquática, de comunicação, de energia, de transporte urbano. Então tudo isso aqui é o tipo da edificação, quanto ao tipo, ocupação e utilização, que você vai ver que é uma das informações que você vai trazer para dentro da sua inspeção predial, e isso também vai ditar muito qual é o grau, qual é o nível que você vai conduzir a sua inspeção predial. Ela também está correlacionado qual é o tipo, ocupação e utilização daquele edificado. Então, por isso que é importante você saber essa classificação. Sobre o padrão de complexibilidade construtiva, nós acabamos de ver quais são os tipos, né, de edificações devido a seu uso, e agora quanto ao grau de complexibilidade construtiva. Então, para fins de classificação das inspeções e auditorias técnicas prediais, as edificações elas podem ser classificadas quanto ao padrão de complexibilidade construtiva. Quais são? Como é que ela pode ser dividida? Então, as edificações, quanto ao padrão de complexibilidade, elas podem ser de complexibilidade baixa, normal ou alta. E como é cada uma dessas aqui? De baixo são as edificações com estruturas, equipamentos e instalações básicas, né? Ali é uma edificação que ela não tem elevador, ela tem um padrão construtivo de acabamento como classificado como baixo, e elas possuem ali as suas fundações simples e diretas, podendo ser blocos ou sapatas. Então isso classifica uma edificação com complexidade construtiva baixa. Já a média, qual é o que diferencia ali a baixa da média? Desculpa. Da baixa da média não. O que diferencia ali da baixa para normal? Eu estou já confundindo aqui, tô avançando um pouquinho, mas é porque na frente nós vamos falar sobre os graus mas se concentrando aqui é baixo, normal e alto. Vamos lá, então o padrão de complexibilidade construtiva normal é quando a edificação com estruturas, equipamentos, instalações comuns, certo? Ela possui esse tipo de estrutura, mas ela tem pelo menos um elevador e o padrão construtivo de acabamento é classificado como normal, tá? Então, edificações ali que já possuem, né? Se você vai fazer uma vistoria e você chega no prédio, mesmo que o prédio ele tenha 3 pavimentos, né, que de acordo com a legislação aqui de Fortaleza, ela permite que tenha, né, uma residência, né, um prédio residencial que tem ali sem elevador, mas isso aqui a gente não está falando relacionado à norma de acessibilidade, certo? A gente está falando aqui em termos de construtivos, mas só para a gente fazer uma diferenciação, se você tiver 2 prédios, um prédio ali com 3 pavimentos, um onde não tem elevador e um prédio com 2 ou 3 pavimentos que possuem elevador. Então só aí você já vai poder, na hora de você executar seu laudo, você já vai conseguir diferenciar que um é baixo e o que o outro é normal. Baixo não tem elevador e o normal é aquele prédio, aquele edificado de 3 pavimentos que tenha pelo menos um elevador. E o alto, quando vai ser o grau de complexibilidade construtiva alto? É quando a edificação com estruturas, equipamentos e instalações já são complexas, né? É com mais de um elevador e o padrão construtivo de acabamento é classificado como alto. Eles possuem fundações especiais em um ou mais sistemas de automação, ou seja, ela já é uma estrutura com uma complexibilidade maior, ela já tem um sistema ali construtivo mais, vamos dizer assim, com complexidade mais alta, né? Então por isso que ele é classificado como alto. E até pelo próprio tipo de fundação também você pode classificá-la.
Então esses são os 3 tipos de complexidade construtiva: baixo, normal e alto. E quanto às obrigatoriedades, né? Para que você execute uma inspeção predial, é regido, né? Assim, quando é que você vai saber se é ou não é obrigatório? Nós vimos ali já estruturas quanto a seu uso e ocupação, nós vimos quanto grau de complexidade construtiva, e agora nós vamos ver quais são as obrigatoriedades, quais são as edificações que são obrigatórias passar por uma inspeção predial e ter ali o seu laudo de inspeção, né, predial, a sua vistoria executada. Então, estão obrigadas a realizar de acordo, né, estão obrigadas a realizar essa vistoria periódica de acordo com a lei municipal daqui de Fortaleza, as seguintes edificações. As edificações multiresidenciais, né, residencial multifamiliar, com 3 ou mais pavimentos, certo? Então, essa é a primeira, né, que se enquadra primeiro, edificações multiresidenciais, uma residência multifamiliar com 3 ou mais pavimentos. As edificações de uso comercial, industrial, institucional, educacional, recreativo, religioso e de uso misto. Então, todas essas edificações, elas estão obrigadas, né, caem dentro da obrigatoriedade da lei passar por vistorias periódicas. As edificações de uso coletivo, públicas ou privadas, e as edificações de qualquer uso, desde que representem perigo à coletividade. Então, não se enquadrou em nenhuma dessas 3 acima, né, que nós citamos aqui, que estão dentro da lei, mas que tenha uma edificação que venha a oferecer, né, risco à população, à coletividade, ela também entra na obrigatoriedade de passar pela inspeção predial ou pela vistoria periódica. E a vistoria periódica ela é obrigatória, independente do número de pavimentos e do uso, em todas as fachadas de qualquer prédio com projeção de marquise ou varanda sobre o passeio público. Então existe esse reforço aí para que entrem também algumas edificações que não foram enquadradas aqui ou que se enquadraram aqui, mas muitas das vezes tentam ali não passar pela vistoria. A prefeitura ela tem essa exigência um pouquinho a mais, né? Então ela vai em cima de todas essas edificações que tem a fachada ali, né? Ela se sobrepõe, ela tem uma projeção do prédio, né, de marquise ou de varanda sobre passeios públicos. Então isso é muito importante. Vira e mexe a gente vê. Eu acho que acontece aí infelizmente, outras cidades, nos outros estados também, mas aqui em Fortaleza isso acontece de vez em quando. Temos problemas com marquises no centro, né, no centro daqui de Fortaleza, que é um centro histórico, é um centro mais antigo, então acaba que muitas das vezes os proprietários ou os locatários acabam negligenciando a manutenção, e a gente tem muito problema relacionado a essas sacadas, que então, mesmo que ela não esteja classificada dentro de nenhuma dessas outras aqui, ela é obrigatória, tá? Você precisa fazer, e mesma coisa para quem tem sacada ali que sobressai a projeção, tá para cima do passeio público. Ela é obrigatório. De vez em quando acontece também. Nós tivemos até recentemente em Fortaleza um problema numa sacada de um prédio, inclusive até um prédio de alto padrão, né, um prédio de luxo, mas já antigo, né, tinha uma jardineira na sacada do prédio, e acabou que as pessoas não fizeram a manutenção, esgotou-se o tempo, acabou a vida útil, né, da impermeabilização daquele elemento estrutural, e acabou-se que ela começou a corroer e houve um colapso ali, e veio a oferecer mesmo risco. Graças a Deus não caiu em cima de ninguém, na hora não tinha ninguém passando na hora do acidente, mas veio a entrar em colapso uma parte da sacada,
e se tivesse alguém ali embaixo tinha comprometido mais ainda, né? Então essas são as obrigatoriedades que precisa fazer, tá bom? E qual é a periodicidade dessas inspeções prediais? De acordo com o artigo 4 do decreto 13.616, a realização das vistorias deverá observar a seguinte periodicidade: anualmente para edificações com mais de 50 anos, a cada 2 anos para edificações entre 31 e 50 anos e a cada 3 anos para edificações entre 21 e 30 anos, independente da idade, para edificações comerciais, industriais, privadas, não residenciais, clubes de entretenimento e para edificações públicas. Então, para essas edificações, independente delas terem, porque existe, né, a obrigatoriedade a cada 3 anos para essas edificações que têm ali idade entre 21 e 30 anos, a cada 3 anos tem que se fazer a inspeção, mas independente da idade, esses outros tipos aqui de edificações, lembra que eu falei para vocês, uso e ocupação, né? Por isso que era bom a gente ter noção dessa classificação, tá aqui. Você está vendo aqui que independente do ano, essas edificações com esses uso e ocupações, elas precisam passar por inspeções a cada 3 anos. E a cada 5 anos para edificações com até 20 anos. Então isso aqui é super importante vocês saberem isso aqui, certo? Qual é a periodicidade das inspeções prediais. Que isso aqui é que vai fazer com que você faça aquele... Lembra que nós falamos na primeira aula? Isso aqui é como se fosse a orientação do check-up que as edificações precisam estar fazendo. Então isso aqui é o período, vamos chamar assim, quando a gente leva para analogia com a medicina, é o período que o nosso paciente, no caso o prédio, ele precisa estar fazendo os seus exames para que a gente verifique, faça uma análise e tente identificar se existe alguma doença, né, que nós chamamos aqui de anomalia dentro da engenharia civil, se tem alguma anomalia ali para que a gente consiga identificar e ditar, vamos dizer assim, estabelecer e orientar qual é o procedimento a ser tomado para que a gente sane ali aquela anomalia e não venha a acontecer nenhum acidente, né? Então vamos voltar para cá para o nosso computador e vamos para a parte seguinte. Então passamos por essa, vimos tipos de ocupação e utilização, padrão e complexibilidade, as obrigatoriedades e periodicidades, tá bom? E quais são as etapas da inspeção predial? Essa daqui é bem legal também você prestar atenção, porque nós vamos ver na aula 4, bem detalhado a norma também, ele traz ali algumas etapas, mas essas etapas que eu estou trazendo para vocês aqui dentro dessa aula, ela é um pouquinho mais abrangente, tá? Então é algo que eu trouxe relacionado à experiência que a gente tem, né, de executar ali a inspeção predial e que eu fatiei um pouquinho algumas etapas para facilitar aí a utilização de vocês no dia a dia. Então vamos lá para o computador para a gente verificar aqui quais seriam essas etapas. Então eu trouxe aqui para vocês 9 etapas, tá? Que eu dito aqui como são as principais etapas para a realização de uma inspeção predial, tá certo? Então, como eu falei para vocês, nós vamos tratar direitinho isso aqui na norma, na aula 4, mas aqui é algo que eu estou trazendo para vocês relacionado à nossa experiência de execução de inspeção predial, que eu tenho certeza que vai facilitar a vida de vocês na hora de que vocês forem executar aí as inspeções prediais, para que vocês tenham maior facilidade para executar essas que vocês forem contratados ou chamados aí para auxiliar na execução, né? Então vamos lá, eu dividi aqui em 9, onde que a etapa 1 é o levantamento de dados e documentos da edificação. E quais são esses documentos? São documentos administrativos, técnicos de manutenção e operação, planos, relatórios, históricos, etc. Então é o levantamento dos materiais.
E dos materiais não, desculpa, é o levantamento dos documentos. E quais são os documentos que você precisa analisar? Recomenda-se, né, analisar ali, quando disponível, os documentos administrativos, técnicos e de manutenção e operação da edificação. A lista apresentada deve ser adequada pelo inspetor predial conforme o tipo e o que e a complexidade da edificação, bem como a localidade da edificação inspecionada. Como eu falei para vocês, aqueles conceitos lá iniciais, né, de tipo da edificação e qual é a complexidade. Então, é isso aqui, ela começa, aqueles conceitos iniciais, começa aqui a meio que dividir, ou seja, qual o caminho que você vai tomar na sua inspeção predial. Então, ela vai ditar aqui o que é que você tem que fazer, o que é que você não pode deixar de fazer. Então, quais são os documentos administrativos, técnicos e de manutenção e operação? Turma, toda vez que você for executar uma inspeção predial, você vai conseguir encontrar todos os documentos administrativos, técnicos de manutenção e operação? Não. É comum, infelizmente, mas é a nossa realidade, é comum você não encontrar todos os documentos que seriam importantes para que você realizasse uma inspeção predial. Mas não é por conta disso que você vai deixar de executar. Você vai dar seguimento, sim, na sua inspeção, vai continuar o seu trabalho, porque você vai ter argumentos e vai coletar algumas informações, que nós vamos ver mais aqui na frente, algumas informações técnicas que vão ser suficientes para que você consiga elaborar uma inspeção, um laudo de inspeção predial de forma correta e coesa, tá? Então, não vão encontrar, não vai ser toda vez. É lógico que existe algumas situações que você vai conseguir sim. Já aconteceram várias vezes de eu executar vistorias e ter toda a documentação, mas a grande parte não tem. Mas não é por isso que você vai parar, não é um esbarro. Você vai continuar. E quais seriam os documentos que você deveria analisar e tem que pedir, né, lógico, para o proprietário, o síndico, a quem ali a pessoa responsável pelo edificado que você está analisando. Então vamos lá para cá, para a tela do computador, para a gente ver quais são os administrativos. Então é o regimento interno do condomínio, o auto de conclusão, o IPTU, um certificado de manutenção, o auto de vistoria do corpo de bombeiro, o alvará de funcionamento, o certificado de manutenção do sistema de segurança, certificado do treinamento de brigada de incêndio, a licença de funcionamento, o cadastro do sistema de limpeza urbana, comprovante de destinação de resíduos, a conta de consumo de energia elétrica, água e gás. Então, todos esses documentos administrativos, se você conseguir ter posse deles, eles vão ser bastante importantes porque eles trazem um pouquinho ali de informações. É como se fosse, esses documentos administrativos, é como se fosse ali um RG e o CPF do edificado. Então, ele vai trazer algumas informações que são importantes. Qual é a idade? Porque muitas das vezes você só vai conseguir saber qual é a idade daquele prédio pelo IPTU, ou pelo alvará de funcionamento, ou pelo auto de conclusão do edificado. Então é como se fossem a certidão e o CPF. Então esses documentos são mais para que você consiga extrair essas informações, né, de qual é, normalmente dentro tem qual é a área, né, se você não encontrar as plantas, mas ali já vem trazendo qual é a área do imóvel, qual é a área ocupada, né? Então esses são alguns documentos administrativos que você precisa analisar, precisa cobrar. Cobre. Toda vez que você for fazer uma inspeção, você vai fazer uma lista de documentos, né, administrativos e técnicos e passar para o profissional que está lhe atendendo ali, no caso o responsável, para ele tentar lhe fornecer o máximo dos documentos possíveis. Os técnicos, que são o memorial descritivo, o projeto executivo, o projeto de estruturas, projeto de instalações prediais, né, as instalações como um todo, né, são todos os projetos aqui, os complementares, que é o hidráulico, de gás, o de elétrica, o cabeamento, o sistema de proteção contra descargas elétricas, que é o SPDA, o de ar-condicionado, impermeabilização, revestimento, pintura e paisagismo.
Então, os documentos técnicos são todos os memoriais descritivos que você conseguir e todos os projetos relacionados àquele edificado que você vai estar vistoriando. Então, pode ser que você encontre, pode ser que você não encontre, mas é muito importante que você peça, você não pode deixar de pedir, até porque todos esses documentos que você conseguir ter posse, eles vão fazer parte do seu documento final, eles vão fazer parte do seu relatório de inspeção predial final. E quais seriam os últimos documentos que você vai pedir? É o documento de manutenção e operação do edificado. Então esses são os documentos o quê? O manual eu não vou ler todos aqui, depois você com calma, eu vou deixar essa aula aqui disponível e depois com calma você dá uma pausa aqui, né? E verifica bem direitinho quais são os documentos que você vai precisar. Mas toda essa documentação ela está relacionada ali ao manual de uso e operação e manutenção do edificado. Então é um plano de manutenção, né? É o relatório de inspeção anual de elevadores, o relatório do SPDA, o atestado, né, de limpeza, o certificado de limpeza dos reservatórios, um relatório de análise físico-química da água, um laudo de inspeção. Os laudos de inspeção predial antigos, eles são bem importantes mesmo, até porque você, se você não foi a pessoa, o profissional que executou aquela inspeção anterior, para você verificar o que foi até que a pessoa analisou, isso vai até ajudar, é um histórico, é como se você fosse o médico, né, fosse o profissional da saúde cuidando daquele seu edificado ali, e você tem ali eu não estou lembrando aqui da palavra certa, né, mas é como se fosse o histórico do paciente, né, então é o laudo de inspeção predial antigo, que você, o prontuário, né, como se fosse um prontuário ali que é o paciente, né, o prontuário tem a relação, tudo ali, a vida prescrita ali, tudo que passou, pelo que o paciente passou, o que ele sentiu de ruim e tal, não sei o que. Então a mesma coisa são os laudos de inspeção predial. Eles são bem importantes você ter isso, né? É lógico que se isso já tenha acontecido, porque ele vai retratar, ele vai trazer alguns problemas que aquele prédio já foi, inclusive para você saber se foi tratado, se não foi tratado. Então ele é muito importante. Então os outros relatórios de manutenções, né, todos os que você conseguir, manutenção de elevadores, manutenção de bomba, de geradores, de toda a parte de equipamento que conter, né, que existir naquele edificado que você estiver vistoriando. Então é bem importante também. Só lembrando, né, que não encontrou, vai encontrar todos, vai encontrar 50%, vai encontrar 80%, vai encontrar 10%, não importa. É lógico, quanto mais documento, mais informações, mais robusto, mais informações você vai trazer para o seu relatório final. Mas não encontrou tudo o que eu descrevi aqui nessa lista, segue em frente. Barco toca e continua fazendo o seu trabalho. Vamos para a etapa 2. A etapa 2 é a entrevista com o gestor ou síndico para a averiguação de informações sobre o uso da edificação, histórico de reforma e manutenção, entre outras intervenções ocorridas. Gente, isso aqui é super importante, você fazer essa entrevista. E eu digo mais para você, faça a entrevista com o gestor, ou seja, a pessoa que está lhe contratando, ou aquela pessoa que é responsável ali pela manutenção ou operação do edificado, mas se você tiver a oportunidade, se você puder, faça uma entrevista, ande pelo prédio, antes de você começar a sua inspeção, ande com aquela pessoa que é responsável pelo operacional mesmo, aquela pessoa que faz a manutenção nos prédios, né? Seja ali o porteiro que acompanha também, né? Vamos dizer, o porteiro é uma pessoa bem importante, vamos dizer assim, o síndico e o porteiro, porque eles acompanham se tem algum serviço, ou eles sabem de algum problema, então tente, ou o zelador, né, daquele prédio, então tente contato com alguém que seja do operacional. Porque, gente, por incrível que pareça, porque isso não era para acontecer, mas eu já evidenciei que algumas pessoas, os gestores, né, seja síndico, seja o proprietário, ou seja o locatário,
de um edificado onde eu fui fazer a vistoria, parece que assim eles tentam esconder alguma coisa, como se aquele esconder fosse benéfico para eles, mas não é. Então qualquer informação, a informação que seja omitida é ruim. Então por isso que tente cascavilhar mesmo, porque já aconteceu ali de eu perguntar uma coisa para o síndico e o síndico dizer uma coisa, e quando eu pergunto ali para o porteiro, eu pergunto para o zelador, aí já é outra coisa. E até porque eles sabem onde é que está entupindo, onde é que está com vazamento, onde é que tem uma goteira, onde é que está uma mancha, onde é que está vazando isso, onde está vazando aquilo. Então eles vão ser seus parceiros a identificar, porque você vai, é lógico, durante a sua visita você vai conseguir vistoriar, mas lembre-se que essa vistoria ela é sensorial, né? Então ali é o que você está olhando, né? Ela é visual e existe algumas coisas que de repente no momento que você vai estar fazendo aquela inspeção, você não vai conseguir visualizar. Sei lá, se você for num horário que não estiver chovendo e existe uma laje lá que está com a impermeabilização comprometida, ou algum lugar que a telha esteja quebrada, que esteja com vazamento, com infiltração, você não vai conseguir, ou algum ralo obstruído, sistema de drenagem com algum problema e não vai estar drenando, a água enche lá. Então são situações que realmente você só vai conseguir identificar se alguém lhe contar. Então é muito importante essa etapa da entrevista. Então não deixe e reserve mesmo um dia ali seu, né? Se for um edificado grande, até mais de um, para que você realize essa entrevista de forma bem tranquila mesmo e consiga extrair o máximo de informações possíveis. Vamos voltar para cá, para a nossa tela. A etapa 3 é a realização de vistorias na edificação. Elas são realizadas com a equipe multidisciplinar ou não, né? Vai depender ali do tipo de prédio e da complexidade, lembra que eu falei? Então, aqueles conceitos são bem importantes. Então, aqui vai definir qual vai ser, né? Se você vai levar, se vai ser só uma equipe, se vai ser uma equipe multidisciplinar, desculpa, ou se vai ser um profissional só que vai realizar, vai depender ali do tipo e da complexidade do sistema construtivo existente. O número de profissionais envolvidos na inspeção predial e a complexidade da edificação definem o nível de inspeção a ser realizada. Então, vamos lá ver como é que a gente classifica o nível de inspeção. Então, isso é bem importante aqui, certo? Porque vai definir, isso que vai definir o tipo, né, o uso e a ocupação, tipo de ocupação do prédio e qual é a complexidade. Isso vai definir qual vai ser o nível, o grau da sua inspeção. Então, vamos ver quais são os níveis de inspeção predial. Desculpa. Nível de rigor ou nível de inspeção predial. Classificação da inspeção predial quanto à sua complexidade e elaboração de laudo, considerando as características técnicas de edificação, manutenção e operação existentes e a necessidade de formação de equipe disciplinar para execução dos trabalhos. Então aqui, né, o nível de rigor, o nível da inspeção, que vai ser nível 1, 2 e 3, ela vai definir como é que você, qual é a necessidade da formação da sua equipe, quais são os profissionais que você vai precisar envolver, né, na sua equipe, qual é a expertise que cada profissional vai ter que possuir para executar, elaborar ali um bom laudo de inspeção predial. Então vamos lá. A primeira é de nível 1. A inspeção predial de nível 1 ela é realizada em edificações com baixa complexidade técnica, de manutenção ou de operação de seus elementos e sistemas construtivos. Então ela é bem simples, é nível 1, nível baixo, né? Ela é baixa, ela é de nível 1. Normalmente é empregado em edificações com planos de manutenção muito simples ou inexistentes. E a inspeção predial nesse nível, ela é elaborada por profissionais habilitados em apenas uma especialidade. Então essa é a inspeção de nível 1, onde apenas um profissional vai estar envolvido, ou um engenheiro civil, ou um arquiteto, ou se for uma inspeção que seja só para um quadro, ou só para um transformador, ou se for só para um quadro de bombas, alguma coisa assim,
um engenheiro eletricista, né, vai resolver isso, ou se for uma inspeção para um elevador, um engenheiro mecânico vai resolver, ou seja, apenas um profissional ele vai estar envolvido e essa é a classificação inspeção predial de nível 1. Como seria a inspeção de nível 2? A inspeção de nível 2 é a inspeção predial realizada em edificações com média complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos médios e com sistemas convencionais. Normalmente é empregado em edificações com vários pavimentos, com ou sem plano de manutenção, mas com empresas terceirizadas contratadas para execução das atividades específicas, como manutenção de bombas, portões, reservatórios, elevadores, né? Então essa, dentre outros aí equipamentos, essa seria uma inspeção de nível 2, ou seja, ela já é uma edificação com grau de complexidade normal, né? Então ela já é um pouquinho mais alta, ela não é baixa, ela já é normal, então ela já existe um grau de complexidade um pouquinho maior e ela já é maior também, ela já é com vários pavimentos, e para essa inspeção de nível 2, a gente diz o seguinte: a verificação e identificação de anomalias aparentes com auxílio de equipamentos elaborado por profissionais de diversas especialidades, contendo indicação de orientações técnicas pertinentes. Ou seja, na inspeção de nível 1 que nós vimos, ela é apenas um profissional, visual e de forma bem simples, e já na inspeção de nível 2, eu já vou ter que ter mais de um profissional especialista, né? Então eu vou ter várias áreas sendo inspecionadas. Então a minha inspeção vai ter um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, um engenheiro de segurança do trabalho. Então vai depender muito da complexidade desse sistema, desse edificado. Mas o nível 2, quando você se deparar com uma situação dessa, que você já vai precisar envolver outros profissionais, além de, com auxílio de equipamentos, realizar alguma aferição para você identificar alguma anomalia, essa já é uma inspeção de nível 2. Por consequência, também esse trabalho, por agregar mais profissionais e por ter um valor maior, ela vai ter um custo maior também. É lógico que a gente consegue observar que você não vai poder cobrar pelo mesmo valor de uma inspeção de nível 2, uma inspeção de nível 1. É isso? E por último, a inspeção de nível 3, tá? A inspeção predial realizada em edificações com alta complexibilidade agora, né, de manutenção, de operação e dos seus elementos de sistemas construtivos, de padrões construtivos superiores e com sistemas mais sofisticados. Normalmente empregado em edificações com vários pavimentos ou com sistemas construtivos com automação. Então aqui já é o top, né? Então já é você pegar ali uma inspeção de um prédio de complexidade alta, né? Ali com padrão construtivo alto, né? Com sistemas, com automação, com elevadores, com sistema de placa voltaica. Então já é algo, já é uma edificação de nível bem alto. Então essa caracteriza uma inspeção de nível 3. E a verificação e identificação de anomalias aparentes e das ocultas constatáveis com auxílio de equipamentos, incluindo testes e ensaios locais e ou laboratoriais específicos, elaborada por profissionais de diversas especialidades, contendo indicação e orientação técnicas pertinentes. Então, já no nível 3, você já viu aqui, já é uma inspeção bem mais rigorosa, bem mais aprimorada, que você vai entregar muito mais coisa, né? Além do edificado ser mais complexo, você vai aplicar ali técnicas, né, para fazer a inspeção, para fazer ensaios, sejam in loco, né, seja ali uma verificação in loco com algum equipamento, ou seja num laboratório, sei lá, de repente você está fazendo a inspeção de uma estrutura e ali você não consegue, está com um problema na estrutura e você quer avaliar qual é a resistência daquele concreto, e aí você pega e faz ali um ensaio no concreto, pode ser em local, como esclerometria, no caso, mais ou menos, pode fazer esclerometria,
ou você pode fazer uma extração desse corpo de prova e levar para um laboratório e fazer ali os ensaios, né? Então já seria mais avançado. E quais seriam os profissionais envolvidos na inspeção predial? As inspeções prediais, elas deverão ser realizadas apenas por engenheiros e arquitetos devidamente registrados e regulares com CREA e com CAL. E os profissionais responsáveis pela realização de inspeções prediais podem convocar profissionais de outras especialidades conforme o nível de inspeção predial contratado, cuja comprovação deve ser anexada ao laudo através das competentes ARTs. O que significa isso? Que o engenheiro e o arquiteto diz, aqui até eu coloquei eles podem convocar, não. Eles devem quando necessário, né? Vocês viram, quando for inspeção de nível 1, tranquilo, o engenheiro e o arquiteto eles resolvem para uma edificação simples e vai fazer umas avaliações comuns, vai fazer uma vistoria normal. Agora, se já for mais complexo, ele deve contratar, porque vai fazer parte da equipe dele, no caso se for inspeção nível 2 e nível 3, vai fazer parte da equipe dele outros profissionais especialistas. E é lógico, como qualquer uma atividade da engenharia, da arquitetura, serão necessários esses profissionais estarem habilitados e estarem regularizados com os seus conselhos. Por quê? Porque é obrigatório a elaboração e a entrega junto com aquele seu laudo de vistoria, seu laudo de inspeção, você entregar a RT ou a RT, né, dependendo do profissional, se for engenheiro ou se for arquiteto, você tem que entregar. É obrigatório você realizar esse procedimento, porque você tirar a RT e a RRT é uma garantia, né, do seu serviço. Tanto é uma proteção para quem está lhe contratando, né, para o profissional, ali, para o proprietário, para o síndico, e uma garantia sua também. Então, é obrigatório o registro e todos os profissionais eles têm que estar regularizados. E quais são os profissionais que vão estar envolvidos, né? Eu não vou ler tudo aqui, mas só para vocês terem uma ideia, eu fiz esse quadro aqui que identifica o sistema predial a ser vistoriado e qual é o profissional a ser envolvido nessa vistoria. Como eu disse para vocês, pode ser nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1, apenas um profissional, e aí vai depender aqui de qual seria o sistema que ele vai inspecionar para dizer se vai ser um ou se vai ser dois. Por exemplo, estruturas, aqui pode ser um engenheiro ou arquiteto, alvenarias também, engenheiro ou arquiteto, cobertura, trabalhos em solos, instalações hidráulicas e sanitárias, todos podem ser um engenheiro civil ou arquiteto. Mas se nós dermos uma olhada mais para cá para baixo, ó, você vai ver instalações elétricas de alta tensão. Então aí já não vai poder, vai ter que ser um engenheiro eletricista. Então depois você dê uma lida com calma e tem aqui do lado qual é o fundamento, a lei que dita qual é a responsabilidade e qual atividade cada profissional pode exercer. Dando continuidade, ó, tem, por exemplo, aqui, ó, lá apareceu do eletricista, né, mas aqui a gente traz um pouquinho mais, ó, por exemplo, engenheiro mecânico, engenheiro mecatrônico, de produção, então aqui, ó, por exemplo, elevadores e demais equipamentos eletromecânicos, né, climatização é um engenheiro mecânico, deixa eu ir mais para baixo aqui, bombas e sistemas hidrossanitários, engenheiro civil e mecânico, combate a incêndio, arquiteto urbanista, engenheiro de segurança do trabalho, proteção contra descargas, engenheiro, tal. Então tem todas essas listas aqui, tá bom? E para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Para a gente finalizar essa aula 2, na aula 3 a gente vai dar continuidade, nós vamos encerrar falando sobre as etapas, né? Sobre a etapa 4, que é a etapa 4, eu chamei aqui de classificação das deficiências constatadas nas vistorias, certo? Então, classificação das deficiências constatadas nas vistorias por sistemas construtivos conforme a sua origem.
Todas as deficiências são cadastradas por fotografia que devem constar no laudo de inspeção predial. E essas podem ser classificadas em... Então, tudo, né, só lembrando para cá para vocês, levar a sua maquinazinha ou levar o seu celular para fazer a inspeção é fundamental. Verifique se você está com a bateria, certo? Se está ok, se você não tem nenhum problema com aquele equipamento, porque você vai ali, você se programou para realizar a sua inspeção, então você precisa estar com equipamento, né? Vocês precisam estar com equipamento já ali calibrado, aferido, se está legal. Principalmente as máquinas ou o celular. Leve uma bateria extra, faça alguma coisa assim, porque você vai estar vistoriando, você vai estar tirando uma foto, você vai precisar fazer esse registro. E aí vai que você acaba no meio lá da sua inspeção, acaba a bateria do seu celular. Então é muito importante que vocês se atentem a isso aí. E voltando para cá, quais seriam essas etapas? Né? Quais seriam as classificações dessas deficiências constatadas nas vistorias? São as anomalias, né, que a gente já viu o que era o conceito de anomalia, mas agora nós vamos ver quais são os tipos aqui de anomalias. As anomalias elas podem ser endógena, certo? Exógena, naturais e funcionais. A endógena, ela é originária da própria edificação, né, do projeto, da execução e de materiais, né? Por exemplo, a falta de cobrimento necessária de uma armadura. Então ela é uma anomalia que ela foi gerada ou no projeto ou na execução, ou ela é alguma anomalia decorrente de materiais, né? Exógena, elas são originárias de fatores externos da edificação provocados por terceiros, né? Então já é algo, é uma anomalia que ela não é da própria edificação, ela não está ali, ela não vem carregada por algum erro no passado de projeto ou de execução ou de material aplicado de forma errada ou de material de má qualidade, mas sim foi algo que foi provocado por um terceiro, que no caso eu dei um exemplo aqui de carbonatação no concreto de pilares de pilotis, né? Então você tem ali um agente agressor, por exemplo, o uso de carro, né? Estacionamento de shopping ou de prédio, existe uma concentração muito grande ali de CO2 que isso faz com que aconteça a carbonatação do concreto. Então, essa carbonatação ela é decorrente de um agente externo, então por isso que ela é exógena. Natural, que ela é originária de fenômenos da natureza que podem ser previsíveis ou imprevisíveis, né? Por exemplo, chuva, maresia e tal. Por exemplo, maresia. A maresia ela é previsível. Então você conhece onde você está construindo, existe a norma específica para a execução de estruturas de acordo com a distância, a proximidade de maresias ou respingos, né? Então, isso é vamos dizer assim, essa é natural, mas ela é previsível. Agora, imprevisíveis pode ser uma chuva, um calor extremo ou uma ventania. Então, esses são algumas anomalias que podem surgir são naturais, né? São fenômenos naturais. E por último, a anomalia funcional, aquela originária do uso. Eu dei aqui um exemplo de mangueira de gás, porque normalmente é a que dá problema em edificações aí que você vai fazer sua vistoria. Sempre olhe, sempre ali a movimentar, né? E a pessoa esquece, é um material que está ali por trás do fogão, ninguém presta atenção. Normalmente as mangueiras elas dão problema. E é só para você entender que ela é funcional, ou seja, do uso da edificação, daquele equipamento, né? Desculpa. E falhas, as falhas elas podem ser, a gente viu o conceito de falha na aula 1, para você que perdeu, corre lá e dá uma olhada e vê com calma, mas as falhas podem ser de planejamento, de execução, operacionais ou gerenciais. As de planejamentos, elas são decorrentes da falha de procedimentos e especificações inadequadas do plano de manutenção. Além dos aspectos da concepção de plano, há falhas relacionadas à periodicidade de execução. Então isso acontece no planejamento, né? Esqueceu de fazer, esqueceu de colocar um planejamento de
de uma manutenção, ela é uma receita de bolo. Ela vem dizendo ali tudo bem direitinho o que a pessoa tem que fazer. Ah, se é de um elevador, pronto, tem que verificar os quadros, tem que verificar os cabos, o freio e tal. Então vem bem detalhado direitinho. Pode ser que aconteça alguma falha, né, na especificação ali desse procedimento, ou também, né, relacionado à periodicidade. Se planeja-se que o fabricante diz que é para executar de 6 em 6 meses. A pessoa vai e erra no planejamento, coloca que é de 1 em 1 ano. Então não está cumprindo. Isso é uma falha ali de planejamento. Execução associada à manutenção proveniente de falhas causadas pela má execução, incluindo o uso inadequado de materiais. Então aqui executor de forma errada, beleza, colocou no plano, tá no prazo certo, obedeceu a receitazinha do bolo lá, mas executou de forma errada, né? Não fez a execução da manutenção de forma certa, ou ela aplicou algum material de forma inadequada. Ah, sei lá, vamos falar aqui de limpeza de alguma estrutura metálica, né? A pessoa pegou, ou de piso, né? Vamos dizer assim que é mais normal, mais comum piso. Tem um piso que precisa passar de tantos em tantos anos pelo um polimento, usando uma cera específica para aquele tipo ali, para poder dar o polimento legal. Aí a pessoa não usa um material que é muito agressivo, não é específico para o PI daquele piso ali, né, para resistência à abrasão daquele piso, e acaba danificando aquele piso. Então isso aí é a utilização errada, inadequada de material. Operacionais, que são relativas aos procedimentos inadequados de registros, controles, rondas e demais atividades pertinentes, ou seja, é relativo a você, um controle, né? A pessoa não tem aquele, dentro quando montou o plano de manutenção, ela diz que tem que ser executada de tanto em tanto tempo, aquela aferição, aquela verificação. Vou dar um exemplo aqui de gerador. Por exemplo, o gerador existe lá no plano, no planejamento de manutenção, que ele precisa de tanto e tanto tempo ser acionado para ver se está funcionando, se está ligando, se está entrando no momento certo, e aí a pessoa acaba não executando isso. Então isso é uma falha operacional. E por último, uma falha gerencial, que ela decorre da falta de controle de qualidade dos serviços de manutenção, bem como a falta de acompanhamento de custos da mesma. Então aqui no caso é contratar, gerencial, o gerente responsável pelaquela manutenção não contrata de forma correta a empresa, ou não contrata uma empresa que trabalhe de forma correta, né? Pensando ali em não gastar, né? Acha que está fazendo uma economia e contrata uma empresa de fundo de quintal para executar uma determinada manutenção, que aí aquela empresa acaba, pelo preço cobrado, acaba não entregando o trabalho que é desejado. E mesma coisa, o acompanhamento de custo. Existe, quem toma conta de edificação, quem toma conta, quem gerencia um edificado, tem que estar preparado, tem que ter um plano financeiro para separar uma verba para manutenção. Porque se não fizer isso, acaba não criando esse caixa. Muitas das pessoas elas olham a manutenção como um custo e não veem que é um investimento, porque você está cuidando, é igual você cuidar da sua saúde. Às vezes a gente acha que cuidar da nossa saúde é custo, né? É um gasto, mas é uma prevenção. A gente precisa, é um investimento para que a gente tenha uma vida longa. Então é a mesma coisa com os edificados. O custo com a manutenção, aquele investimento em manutenção, é fazer com que a vida útil, a durabilidade daquela edificação, ela se torne mais extensa, ela consiga vencer mais anos, certo? Então, quando não acontece isso, quando tem alguns problemas relacionados a essa má qualidade dos serviços ou o custo não é separado para sanar aquela falha, é uma falha gerencial. Ok, turma? Então aí a gente já vai entrar na quinta, tá? Mas já tá bom por hoje. Eu acho que a gente já viu bastante informação até aqui. Nós vamos deixar o resto aqui dessas informações para nossa terceira aula, que eu vou estar postando aqui, colocando em breve, marcando com vocês, né, essa nossa aula. Não esqueçam, tá, de botar aqui o comentário aqui embaixo, né? Eu não pude acompanhar o tempo todo aqui as mensagens de vocês, que eu estou direto na tela, eu não abro o chat,
mas eu vou só colocar aqui agora o link para você que está fazendo a disciplina, né, para chamada, né, para você registrar aqui sua presença. Eu vou colocar o link, é só lembrando para os meus alunos que estão assistindo aqui agora, né, que estão aqui comigo direto, até obrigado por vocês ficarem até agora aqui, que eu vou deixar disponível aqui a 15 minutos, tá, até terminar essa aula, vai ficar só 15 minutos a lista de presença. Eu vou já colocar o link para vocês, e aí vocês vão entrar lá como a gente fez na aula 1, tá? E aí vocês preenchem, colocam o número lá, e quem não colocou na primeira aula, por favor, teve algum problema? Mas acho que não teve. Eu falei com vocês e não teve problema não. Mas eu vou deixar aqui já para vocês, tá? Vou deixar aqui e aí vocês entram 15 minutos, tá bom, turma? Então por hoje foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula. Só relembrando de novo, quem não assistiu essa aula, quem não assistiu a aula 1 está disponível no link aqui embaixo. E aí a gente se encontra, né, na próxima semana, aí na aula 3, onde eu vou estar trazendo aí, vou dar continuidade quais são as principais etapas da realização de uma inspeção predial, e depois a gente, na segunda parte da aula 3, a gente entra no laudo de inspeção em si, né? Mesmo a gente vai verificar aqui o laudo de inspeção predial, trazer para vocês. E na nossa aula 4 eu vou trazer a norma para a gente discutir um pouquinho aqui, tá bom, turma? Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula e eu agradeço aí vocês. Um grande abraço.